Fala, torcida Alviverde, bora para mais um videozinho top, mais um react aqui do nosso canal Futebol Parado, né? Final de semana vamos ter apenas o Grêmio jogando pela Conmebol Libertadores, Palmeiras e os demais só jogam no próximo meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu não sei na verdade quando será os jogos de Libertadores. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco, né? Vasco, deixa eu ver aqui. Vasco em casa e Galo fora. Não sei quando vai ser Libertadores e nem Copa do Brasil, devido a esse acontecimento aí, né, no Rio Grande do Sul. Acabou atrasando o geral e agora a data FIFA, né? A famosa data FIFA que vai levar aí metade do time do Flamengo e do Palmeiras, né? Alguns do Palmeiras e do Flamengo vai comer a metade. Vamos lá ver o que a imprensa tem de análise e o que tem a falar sobre reforços do Verdão. Está em contrato, estaria jogando no Palmeiras. E como fica o Verdão, Eugênio Leal, na tela do F360? Tá aqui o verde, vamos lá. Marcos Rocha, Luan. Sim. Que tem possibilidade de sair, né, Eugênio? Tem possibilidade Pode de sair, ir para mas América do México. não acredito que sairá nesse período. Será? Bom, se for para sair, até porque não adianta ir para o México agora, porque o campeonato dele está parado. Parado. Então, assim, deixa ele jogando aqui, porque não dá para abrir mão. Acho que não seria a hora de lançar o Naves, por exemplo, né? Então, Você Luan. sabe que um amigo, grande torcedor palmeirense, o Green Lion, ele adora o Naves, está sempre elogiando. Sim, mas é um jovem ainda. O Luan é um jogador testado já e que já deu muita resposta positiva no Palmeiras. Eventualmente aqui ele pode cometer um erro. Mas tem bons serviços prestados. É do futebol, mas no geral muito é um profissional, jogador que muito sério com o clube. já foi titular e foi campeão como titular. Então, Luan e Murilo a zaga. Essa é a grande mudança na saída do Gustavo Gomes. Lateral esquerda, Vanderlan. Vanderlan é um jogador da base que sempre que entra agora. Tem características um pouco diferentes. Bom jogador. É bom jogador, mas ele é mais um lateral de velocidade ao fundo do que o Piquerez, que é um lateral de bom porte físico, né? Um jogador alto, forte, que pode recompor como terceiro zagueiro e que no ataque ele vai até a intermediária, dali ele cruza. Vai muito bem no cruzamento. O Vanderlan não, um jogador mais baixo, mais franzino, de mais velocidade, mais de atacar espaço pela esquerda. Isso pode mudar um pouco a configuração do time do Palmeiras. Vamos lembrar, não está aqui na nossa lista não, mas está aqui sim. Está sim, eu achei que não estava, mas está. O Caio Paulista foi contratado para essas situações, né? Foi? Não Mas foi? não caiu nas graças da torcida do Verdão, tampouco, me parece, do técnico Abel Ferreira, porque foi pouco utilizado. Concordam? Mas ele vinha jogando no Quase São nada, Paulo né? como? Hã? Lateral esquerdo. No São Paulo, lateral, às vezes, ponta. Então, Não era? é uma opção, não é? O elenco permite. Eu acho que a opção hoje principal é o É a Vanderlan. melhor oportunidade que ele Jogou tem. bola né, no pra São afirmar. Paulo, Caio Paulista. Jogou. O que não jogou na carreira, inclusive, em outro lugar. No São Paulo jogou acima do que jogou antes. Então temos aqui Luan e Vanderlan. No meio, Zé Rafael, para a saída do Richard Rios. Zé Rafael é o titular do time. Sim. Sim. É que ele se lesionou. Ou era? Era. Quando ele se machucou, Os outros ele cresceram. era titular. Aí o retorno está sendo um pouco mais difícil, porque Aníbal Moreno e Richard Rios, que é o titular hoje, entregam muita pegada nesse meio de campo, né? Mas vamos entender, o Zé Rafael, retornando às condições físicas ideais, também tem muita pegada. Titular. E acrescenta isso mais qualidade técnica. Exato. Titular. Mais Experiência. qualidade técnica. Pode ser ainda o Gabriel Menino, que é um jogador regularmente usado na vaga do Richard Rios. Quando você tinha, ao invés do Aníbal, o Zé Rafael. Mas o Aníbal não foi convocado, ele Ou o permanece. Danilo, antes ainda. Antes. Mas o Danilo aí já era uma outra característica. Aqui na frente, você não tem o Endrick. Aí já muda um pouco a configuração, porque o Endrick... A gente está montando o Palmeiras aqui numa espécie de 4-2-3-1, né? Ou 4-3-3, como você preferir. O Endrick, muitas vezes, ele jogava num estilo, por exemplo, de um 3-5-2, que o time do Palmeiras gosta de fazer. Era assim, ó. Entendeu? E o Abre Endrick onde? E o Endrick circulando aqui, flutuando. Mais da direita, vindo para cá. Em alguns momentos agora no final, ele jogou como centroavante. Aí você coloca o Lopes. Coloca o Lopes, que foi titular, Pode ser o Rony, né? mas que perdeu espaço.
Que pode ser quem, Prati? Rony. Esse aqui, né? Rony, Veiga, Lázaro, Estevão. Mas você vai ter a volta dele, Dudu. A gente coloca o Dudu aonde no time? Lado esquerdo. Lado esquerdo? Pode ser. Pode No ser lugar no do direito. Lázaro. No lugar do Lázaro seria E o pra mim, a Estevão opção aqui? mais... Primeiro, o que eu penso é o lado esquerdo lá, né? Também. Mas ele pode jogar pela direita, Já jogou, já. muitas vezes. Até pelo centro, mas tem jogado mais pelas pontas. Então tem Rony, tem Veiga, Lopes, Lázaro, Aníbal, Caio Paulista. O Mike pode jogar aqui Timaço. aberto. Agora, Timaço. Aqui tem Mantém o o nível. Estevão. O que eu falei do Flamengo, eu repito pro Palmeiras. Pode manter o nível ali. Não pode? aqui, Eu acho Ou para tô essa exagerando? posição aqui da direita, que hoje é do Estevão, tá chegando o Felipe Anderson, que não está aqui na lista, porque sim. ainda não Aí poderia vai ser jogar. titular. Acho que ele só chega depois da Copa América. É, e até porque depois. tem ele vai que ter um abrir a período- Exato, janela, e também vai né? ter um período de preparação, não deve jogar logo de cara assim que chegar. Mas é uma lá na grande frente, O contratação. senhor está muito ansioso, Não. mas é legal. Fala do Felipe Anderson. Grande Boa, boa. contratação. porque qual é a função, qual vem sendo a função do Felipe Anderson na Lazio? Esse lado de campo aqui. E, é um- Ele é um meia avançado pela direita. e que fecha por dentro, e acho que ele vai potencializar muito o Veiga. Aí, se o Veiga não faz vive um questão grande é o momento, seguinte, acho que isso pode ajudar. Esse espaço da direita aqui é do Estevão hoje. Sim. Posso fazer uma pergunta, amigos? Vocês acham que, por exemplo, o Felipe Anderson ele pode jogar no lugar do Veiga? De repente, o Veiga perder a vaga de titular, não vem bem nos últimos jogos. O Felipe Anderson pode jogar no mesmo lugar ali, mesma posição? O Eugênio falou, é verdade, ele joga normalmente aberto pela direita, com essa característica por dentro. Mas na Lazio, ele fez todas, assim. Pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar como esse meia articulador, pode até às vezes ser um cara mais avançado, não com a característica de centroavante, mas ele faz qualquer função ali. Podem jogar, então, os dois juntos, Pode jogar os óbvio. dois juntos. Mas ele pode jogar no lugar do Veiga. Também. E assim, sinceramente, por tudo que ele representa, eu ainda acho que ele é titular. E como eu falei, eu acredito que os dois juntos, o Felipe Anderson pode potencializar o Veiga, mas pode perfeitamente colocar o Veiga no banco, até porque eu acho que é uma discussão aceitável hoje, pelo fato do Veiga não estar vivendo sua melhor fase. O que você acha, Eugênio? Eu acho, assim, eu me assusto, eu fico quase que aterrorizado com a sua campanha, Abel, para barrar Opa. o Veiga, que é um símbolo do Palmeiras. Bom comentário, Eugênio. Quero assinar embaixo o que você falou. Agora eu Rafael Veiga é um Eu símbolo fiz do uma Palmeiras. pergunta. Eu sou fã do Rafael Veiga. Ah, mas você está levantando aqui. Inclusive... Você está sugerindo, está Não, fiz induzindo uma pergunta. uma situação. Inclusive, eu cornetei muito o professor Fernando Diniz, vocês lembram? Por quê? Que convocava o Rafael Veiga e não colocava ele para jogar. Mentira ou verdade que eu cornetei aqui, ó, nesta cadeira? Mas você agora Falei, tá que adianta induzindo o convocar pensamento- o Veiga para ele jogar 1 minuto ou não jogar? Eu sou fã do Veiga. Todo jogador tem momentos de oscilação, mas o Veiga já provou e comprovou a sua eficiência e a sua capacidade de ser decisivo em muitos momentos para o Palmeiras nessa trajetória dele. Gostei do Para mim, ele não sai do time, não. Gostei do seu momento maldoso, Não. cutucando o amigo. Você foi bem. Você levantou essa Você bola foi aí. bem. Mas não vem com esse papo que eu estou fazendo campanha nenhuma. Levantou sim. Levantou a Boa. bola. Veiga não sai do time para mim, não. Não? Todo jogador tem direito a jogar 1 ou 2 partidas um pouco abaixo. Peraí, aí eu vou discordar do amigo. Ninguém é insubstituível. Se o Veiga estiver jogando mal e tiver outro voando, ele pode ir pro banco, sim. O Zé Rafael foi pro banco, o Rony, histórico na Libertadores, foi pro banco, Luan foi pro banco. Por que o Veiga, se estiver jogando mal e tiver outro melhor, ele pode ir pro banco? Ele é decisivo. Melhor para o Palmeiras, na minha opinião, é Veiga voando e Felipe Anderson chega voando. Joga os dois juntos, é lindo, não Aí é? você tira quem do time? É, Ué? tem que tirar um do time, Abel. Não dá pra jogar com 12, né? Tira o menino Estevão? E aí? Amigo, se o Veiga estiver voando, Felipe Anderson voando, E aí? tira outro, joga os dois. Outro quem? O Estevão? Outro, não, tem que sair um, Não dá Abel. pra Tem que jogar sair os um. dois? Pra O entrar Dudu um, que outro vai tem que sair. voltar? Pode ser, qualquer um. O Flaco Lopes jogou muito no início da temporada. O Abel foi lá e tirou. Banco agora. É mentira ou é verdade? Não, é verdade. O Abel Ferreira não tem isso, amigo. O Abel Ferreira tem a chave Você está da reafirmando a academia. campanha para tirar o Veiga do time. Eu não tiro ele, Eu também não. sinceramente. Mas eu senti que o Abel... Está gravado aqui. Gravei os dois. Quero ver no futuro se vocês vão manter isso aí. O cara que muitas vezes decidiu jogos difíceis. Tem o jogador que é aquele que tem a capacidade, no momento difícil, crescer e se mostrar
um jogador que resolve situações complicadas. Vou fazer- No Palmeiras, muitas vezes, esse cara tem sido o Veiga. Por isso que eu não abro mão dele. Eu defendo o Veiga, mas eu vou fazer 2 perguntas. Pra Quem é o cara da assunto- bola parada do Pra Palmeiras? acabar o assunto e para partirmos Quem é para o cara de Colorado. chegar por trás e resolver? Calma. De bater pênalti? Responde minha pergunta. Onde está Gabigol agora no Flamengo? Tá no banco. Tem história? Claro que tem. Jogou bola? Jogou bola. Tá, o Gabigol pode ir pro banco no Flamengo. Não, Bruno Abel, Henrique está onde hoje no qualquer Flamengo? jogador pode ir Então pro o Veiga banco. também pode, amigo. Não vem com Qualquer esse jogador papo. pode ir pro banco. Eu estou colocando aqui. Peguei ele agora, Meu hein? modo de ver. O Veiga é um jogador do qual eu não abro mão hoje. Perfeito. Mas no Ele balanço das continua horas... sendo um jogador decisivo. Mas no balanço das horas... Ah, se fosse assim, tava jogando até hoje lá. Você pega lá os jogadores lá do Palmeiras da academia e colocava em campo, pô. Não é isso que eu tô Ih, falando. apelou, hein? Sentiu, hein? Não, mas foi bem. Sentiu, Não, sentiu. mas ele foi bem. Todo jogador, com o tempo, bem. o Eu tempo tô avaliando passa o com comentário todo dos mundo. dois aqui. Tô falando, hoje, Tô comentando no o comentário. recorte atual, Destacando. acho que o Veiga está no auge da sua carreira e é um jogador que pode decidir como já decidiu pro Palmeiras. Meu Capitão América, eu só fiz uma pergunta, eu não estou tirando o Veiga do time. tá bom. Não seja maldoso. Voltou atrás, tá vendo? Tá vendo? Viola? Voltou sim. Mas- Voltou Abel, atrás. você tá igual filme, igual gelatina. Você falou que ia... O que é que vocês acharam agora, então, das palavras da Leila, depois da resposta do Textor, dessas últimas horas nessa discussão toda? O que você pensa, Breder? Então, Bruno, eu penso que não tem santo nessa história, porque do lado do John Textor é conveniente alimentar essa briga com a Leila e com o Palmeiras, porque a popularidade de um cartola que está em conflito com outro, ainda mais num caso dessa proporção, acusações de manipulação, aumenta entre seus torcedores. Então, nesse momento, muita gente está discutindo mais as declarações e acusações do Textor do que os problemas que o Botafogo teve no Campeonato Brasileiro do ano passado e erros do próprio Textor. O Textor, à frente da SAF do Botafogo, cometeu muitos erros que, para mim, foram mais determinantes para a perda do campeonato do que erros de arbitragem. E do lado da Leila, também é conveniente colocar água nessa fervura, aumentar essa fervura, porque esse é um ano de eleição no Palmeiras, ela também precisa manter ânimos acirrados para se mostrar como essa defensora do clube, como uma pessoa que está batendo de frente com alguém que, de certa forma, acusou a lisura do campeonato. E a gente precisa ponderar isso. É um ano eleitoral no Palmeiras, é um ano em que a Leila está se candidatando à reeleição, e uma briga como essa, naturalmente, aumenta a popularidade tanto dela quanto do você acha que ela Textor. deveria ter agido de uma maneira diferente? Então, é que eu vejo que ninguém está realmente interessado em atacar o problema central, que é melhorar a arbitragem no Tem um futebol rancor na brasileiro. fala ali, né? Então, e O quê, mano? Da Leila ali. Como virou um ataque pessoal, tem um rancor ali na fala. Acho que o Textor tinha que ser banido do futebol, enfim, assim. Realmente não tem essa união para desenvolver, para mudar, para transformar a questão da arbitragem no futebol brasileiro, enfim. Maria, até no ano passado, a Leila, em algum momento, chegou a endossar o discurso da comissão técnica do Palmeiras de que havia um sistema, que o Palmeiras estava sendo prejudicado por interesses maiores. Ela endossou isso. E hoje, como é conveniente também, ela dá um passo atrás para dizer, são problemas de arbitragem, e o Romário até questiona a Leila durante a audiência, ela diz, não, eu acredito que há problemas com o VAR, que precisam ser corrigidos, então vamos atacar e vamos focar nisso, se esse é o interesse geral. E ela vai muito bem, por outro lado, quando diz, se o Textor tivesse ganhado o campeonato, esse escândalo não estaria feito. E isso, os eventuais erros de arbitragem teriam sido varridos para debaixo do tapete. O Textor mostrou, por exemplo, no primeiro turno, teve um Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, tem um gol que é anulado com uma questão do VAR. Ali ficou claro? Não, aqueles problemas do VAR que a gente sempre fala, de paralaxe, de frame para lá ou para cá. Porque... Talvez se fosse o contrário, ele apresentaria isso como uma prova de que o VAR foi manipulado. Porque o que ele está falando de manipulação, por enquanto, a gente está vendo como erros de arbitragem e erros Aquelas de discussões que a tecnologia. gente tem toda semana. Exato. E assim, um dos comportamentos estranhos ali que ele coloca, que aparece no relatório da Good Game, é o Rafael, num pênalti, um goleiro. Que tipo de comportamento estranho um goleiro pode ter num pênalti? Ele pular para o lado errado? Ele, às vezes, não cair porque ele hesita? O que é o comportamento estranho do goleiro na hora de um pênalti? Ele sair e cometer um pênalti? Eu acho que a avaliação, ela fica... Qual é esse sistema que está sendo movimentado contra o Botafogo? Ou, sei lá, a favor de outra equipe? Eu acho que se a gente tivesse respaldado de
uma ótima tecnologia, condições super favoráveis para os árbitros trabalharem, até de questão psicológica. Aí eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre o assunto. Mas, assim, é tudo tão à flor da pele, é tudo tão, às vezes, assim, de uma maneira que realmente o VAR tá falhando, de que a câmera não é a melhor, de que, enfim... Aí acho que a gente poderia falar, realmente, ele precisava ter mostrado todos os ângulos e por que não mostrou, sendo que sempre mostra, sabe assim? E sabe o que chama a minha atenção e revolta nesse momento até? É que os argumentos apresentados até aqui e o nível da discussão, acho que são ótimos para uma sexta-feira à tarde no bar. Que aí o torcedor joga a conversa fora e, com esses argumentos apresentados até agora, mas não é um torcedor no bar bêbado que está discutindo. Pelo contrário, os parlamentares estão perdendo tempo com isso. Parece que o país não tem problema nenhum. E ninguém tem um Estado no país para reconstruir, não tem 60, 70 milhões de pessoas vivendo na miséria no país. E os parlamentares estão perdendo tempo, dando palco para louco. E ainda consegue ser machista dentro dessa CPI. Assim, acho que a Leila, ela tomou falando um susto, a fala dele. Né? Então foi o que eu falei, porque o machismo ele aparece assim do nada, né? Você não está preparado. E ainda consegue. Porque quem está ali, Mari, é absolutamente incapaz. E é por isso que a Leila eu acho que ela vai muito bem, né? Porque ela tem uma personalidade que assim, chama atenção. Sim. E aí eu tenho lugar de fala, Mari, porque mulher com personalidade eu entendo, eu conheço. De mulher que manda. Exatamente. Não, porque, sabe, ela dá um banho em todo mundo, porque basta você ser um pouco articulado dentro daquele cenário para você passar por cima de todo mundo. Claro. Então a Leila deita nos caras ali, né? Nos parlamentares, em quem deveria estar cuidando do país. E, assim, ela foi tietada pra caramba depois do... Pois é. E aí, assim, desculpa, Breler, mas assim, ela mostra o empoderamento dela com a personalidade dela, com a posição dela. Ela não quer saber se é Cajuru, se é Romário, se é John Textor. Ela tem a opinião firme dela. Claro que eu acho que, assim, da maneira como ela tem vários pontos que você pode discutir, da maneira como ela administra o clube, da questão... Não está falando sobre certo ou errado. Não cheguei nesse ponto. Que ela é perfeita e os outros são errados. Não estou falando isso. Teremos momentos que iremos criticar bastante a Leila, como a gente já fez. Ela está sempre muito bem preparada para situações. Mas, nesse sentido, ela dá um banho ali em todo mundo pelo simples fato dela ser uma pessoa articulada, o que quem está ali não é. Sim. E a dificuldade de se aprofundar numa discussão técnica sobre as evidências trazidas pelo Textor. Porque há erros de arbitragem no relatório do Botafogo. Isso aí é fato. Há algumas evidências. Só que essas evidências, para comprovar uma manipulação, até aqui são muito frágeis. Elas não se configuram. São frágeis. E até o Textor ontem divulgou em rede social o lance do Adrielson, da expulsão. Aquele é um lance em que a gente pode até discutir, era para expulsão ou não. É discutível. É um lance discutível. Mas o próprio VAR apresenta argumentos para isso e acreditar que o fato do Adrielson ter tocado primeiro a bola já invalida qualquer possibilidade de expulsão é desconhecimento da regra. Porque ali o Breno Lopes tem a vantagem, tem a possibilidade de gol, não tem mais nenhum adversário à frente dele e há configurado uma oportunidade de gol. Então, a decisão do VAR, por mais que possa ser questionável, tem argumentos, tem elementos para se justificar. E trazer isso como um dos fatos que comprovam a manipulação de acordo com o Textor, aí é forçar muito a barra. E na CPI, isso não tem sido atacado, ou pelo menos discutido de maneira técnica. Eu acho que o Pedro, não sei se o Pedro Henrique Torre ainda está com a gente na conversa. Já ele volta, até porque tem uma informação importante, Mari, que o Luciano Borges, da nossa produção, conversou com o Tarsi, que é quem estava ali naquele momento no VAR, e o Tarsi vai avaliar com os advogados dele a posição que ele vai tomar, porque ali toda a comissão de arbitragem, ela a idoneidade da comissão toda é colocada em dúvida ou é feita uma acusação grave contra todos eles, não é, Mari Pereira? Sim, exatamente. Assim, o Textor, ele atacou partes ali de que agora talvez ele tenha que lidar com as consequências. Eu ia perguntar para o Pedro, mas, enfim, a gente pode discutir aqui também sobre a questão da popularidade. Quando você fala que um dirigente, quando ele vai, assim, né, nesse embate, ele cresce muito nessa questão de popularidade. Eu não sei necessariamente se é uma coisa... positiva? Eu realmente não sei se a torcida do Botafogo, como maioria, porque todos é impossível, unanimidade, mas enquanto maioria,
tá ainda nesse discurso, sabe? Quando saiu o sorteio, eu vi torcedores, até pessoas que trabalharam aqui, o pessoal do bastidor, falando, bora, agora é eu acho revanche. que a revanche é muito mais em campo, né, do que... Eu não sei se o torcedor porque tá a gente assim, tá falando de não... uma ferida pesadíssima pro torcedor do Botafogo. Talvez naquele momento, quando acaba o campeonato, o torcedor de cabeça quente, meu Deus do céu, realmente, fomos roubados, aconteceu alguma coisa. Agora, um tempo depois, esfriando, ele fala, opa... Não sei, tá? Até para entender qual é o posicionamento da torcida. Eu vi alguns torcedores apoiando o texto. Era isso mesmo, vamos para as cabeças e tal. Bastante gente apoiando. Mas tem alguns torcedores que eu acho que estão assim, gente... Até porque o Botafogo não perdeu o campeonato num jogo contra o Palmeiras. Apenas. Sim. O Botafogo caiu, ele dissolveu no segundo semestre. O torcedor acompanhou isso de perto. Eu acho até que, Mari... Se não fosse o Botafogo terminou em quinto, sexto, sei lá. Teriam outros... Ele foi para pré-Libertadores. Seriam outros 5, 6 times que poderiam estar nessa investigação, de alguma maneira. Sim. Você sabe melhor do que eu, ali na rede social, né, do Textor. Eu acho que se ele tivesse tão seguro que a torcida está ao lado dele, ele teria aberto os comentários na rede social. Mas ele postou, só responde quem é amigo dele. Então tem 3 respostas. Você tá certo. Tem 2, ele postou 2 vezes, né? Tem 4 em uma e 7 na outra. Então sabemos que neste momento são 11 pessoas que estão a favor dele. 11. Sim. Acho que isso responde muito do que... Se ele tivesse seguro da popularidade dele e do que ele está falando, ele acho que iria, de fato, aceitaria a opinião dos outros. E ele acaba jogando contra o time do Botafogo. Porque o Botafogo, nesse momento, a gente pode dizer que não existe mais o trauma de 2023 internamente. Exato. O Arthur Jorge, a comissão técnica, os jogadores que chegaram, viraram essa página. E o Textor insistindo com a narrativa, colocando isso de novo em xeque. Para mim, não é um movimento positivo para o Botafogo e é forçar uma rivalidade dentro de campo. Nos 2 jogos entre Botafogo e Palmeiras no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, não houve animosidade entre jogadores, grandes provocações, foram jogos até tranquilos. E até entre torcedores, não há hoje, nossa, grande rivalidade do futebol nacional, Botafogo e Palmeiras. Então isso daí acaba desgastando um ambiente que deveria ser de excelência de futebol. E o Textor, se a intenção dele é melhorar o futebol brasileiro, com isso, ele tem surtido efeito contrário. Ô, Nicolete, eu acho que tem um ponto que o Breiler também levantou que é importante, que era a questão também do comportamento. A Leila, ela tem que se posicionar e ela, como presidente, ela tem que, nesse momento, defender a instituição e os seus funcionários, e a imagem do Palmeiras como um todo. Como o Casares também, que é muito articulado, foi lá e defendeu bem o São Paulo. Sim. Mas aí o Breiler lembra de uma situação em que o Palmeiras também fala de um sistema. Os jogadores, por uma época, não passavam a falar com a imprensa, né, Nicolete? Não tinham essa liberação para falar com a imprensa. Isso também coloca agora, no discurso do Palmeiras, uma responsabilidade com o futebol e com a idoneidade do futebol. Olha, Mari, sobre essa situação, foi uma declaração do João Martins, né, que é auxiliado a Abel Ferreira, logo após o empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, teve o pênalti, expulsão do Hendrick, então foi um jogo muito conturbado e ele deu essa declaração. Ele nem deu entrevista coletiva, foi lá, deu a declaração e foi uma bomba. E todos entenderam no Palmeiras que ele também exagerou, ele errou, porque está falando sem provas, é a mesma postura do John Textor. E aí depois veio essa posição do dono da SAF do Botafogo, que acusou a CBF de corrupção, inclusive ele está sendo processado pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Depois, os jogadores, né? Inclusive o Palmeiras, jogadores do Palmeiras, de manipulação de resultado, Palmeiras envolvido nessa situação, por isso que a Leila se posicionou e o Palmeiras entrou na justiça nas 3 esferas contra o dono da SAF do Botafogo. E por último, agora ele está acusando a arbitragem, também sem provas. Então, CBF, jogadores, Palmeiras, clubes e agora a arbitragem. E isso está realmente revoltando toda a comunidade do futebol, especialmente aqui o Palmeiras, que foi citado pelo dono da SAF do Botafogo, o John Textor, mas com certeza também o Júlio Casares deve ter a mesma posição. Ô Vinícius, só para a gente atualizar a questão envolvendo o mercado do Palmeiras, primeiro eu apurei hoje de manhã que o São Lourenço está batendo o pé, tá? E o clube argentino quer 10 milhões de dólares por 100% dos direitos do Agustín Jai, que é o ala direito, meia ou até lateral, né? Que é quem joga pela direita ali no time do São Lourenço, jovem promessa ali do futebol argentino. Na semana passada a gente trouxe a informação aqui que no jogo Palmeiras e São Lourenço os dirigentes conversaram. Sim. E o Palmeiras sinalizou que faria uma proposta. Ontem o pessoal da ESPN Argentina
informou que a proposta do Palmeiras era de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos. E aí, hoje, eu apurei que a proposta oficial não foi feita, não chegou para o São Lourenço, mas a resposta dos argentinos é que eles aceitam negociar o jogador, mas por 10 milhões de dólares, tá? E só por 100% dos direitos. Tem mais notícias aí do mercado, né, Vinícius, do Palmeiras? É isso aí, Bruno. Essa foi uma ação em primeira mão de Bruno Vicari, do Augustin Giai, o jogador do meio-campo, volante. Ele também faz a função de lado de campo. E o Palmeiras, como você falou, é interessado nesse jogador. Está monitorando o mercado com os jogadores que disputaram a Libertadores. É assim também com o Luciano Rodrigues, atacante do Liverpool do Uruguai. O Palmeiras também sondou a situação desse jogador, mas vai, assim como o Giai e o Luciano Rodrigues, vai enfrentar a concorrência do mercado europeu. E muito difícil, vai ter que gastar para tentar reforçar com esses jogadores que são promessas para os próximos anos. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O bagulho tá pegando fogo aí nos bastidores, né? Eu, sinceramente, eu tô meio por fora disso daí, né? Às vezes posso estar até falando bolinhas, mas eu não entendo porque a Leila teve que ir lá na Câmara dos Deputados. O Palmeiras, gente, foi acusado diretamente. O Palmeiras em si, o Palmeiras, ele foi acusado diretamente pelo John Textor, porque se foi, aí faz sentido ela ir lá, né? Agora, se não foi, o Palmeiras tá com malandragem, aí ela tem que ir lá. Agora, se o Palmeiras não foi, eu não entenderia a ida dela lá. Não, sinceramente, não entendo. Não, mas a gente não tá sendo acusado de nada, a gente não tem nada a ver, ele tá acusando a CBF e tal, tá acusando algum sistema, porque se o clube não foi acusado, beleza. Agora, se o clube foi acusado, aí sim, realmente, a presidente Leila tem que estar indo lá para responder, né? Cara, viagem, né, mano? É muita viagem do John Textor. Eu não gosto de hipocrisia, né, galera? Não gosto. Às vezes a gente né? Mas eu não curto muito. Teve jogos que o Palmeiras foi beneficiado. Bastante. Teve jogos que outros times foram beneficiados? Bastante, cara. Teve jogos que o Palmeiras foi garfado? Bastante. Então, não tem como falar que foi o sistema que fez o Palmeiras ser campeão. Eu não acredito que isso aconteceu. Que existe um sistema? Eu acredito. Mas não para manipular o vencedor, gente. O negócio é business, certo? Business. Um sistema que vai rodar para que um time seja campeão, aí não. Aí o cara vai levar pro lado do torcedor. Vocês acreditam mesmo que vai ter alguém com a capacidade de fazer com que um time seja campeão porque ele é torcedor do time? Não existe isso aí, não. Pode existir interesses aí em um jogo ou 2 jogos, algum jogo específico. Tal jogo aqui, a gente precisa de isso aqui, assim. Aí tem lá alguma coisa por trás e tal. A gente quer manter tal time aqui. Mas para fazer um time ser campeão, eu custo acreditar nisso daí, né? Próximo jogo do Verdão, meio de semana que vem, né? Fim de semana não terá Campeonato Brasileiro. Será contra o Vasco da Gama. O Vasco que tomou uma sonora do Flamengo de 6-1. Vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A tendência é de que o Vasco tome outra sabonetada aí do Clube Verde, né? Vamos ver aí qual será o final desse jogo, mas eu acredito que o Palmeiras vai dar uma sabonetada também, uma sonora goleada não, né? Sabonetada que eu falo é vencer normal. Palmeiras vence normal. Vence 2-1, 2-0, 3-0, vencer, né? Não precisa de estar dando espetáculo. Seria bom se desse um espetáculo, seria bom se fizesse uma goleada, né? Porque o Palmeiras não vem jogando bem, o Rafael Veiga não vem jogando bem, e alguns reforços aí pode ser interessante o Clube Verde aí, tomara que consiga
esses reforços que o Palmeiras está tentando, mas, sendo sincero, não acho que esses caras que tá sendo prometidos aí seja para chegar e jogar, né? Tanto que quando esses caras vão para a Europa, eles vão para a Europa para jogar em um time lá, reserva dos caras, um time B, para pegar bagagem, né? E não já chega direto jogando no Real Madrid. Ele não vai chegar direto jogando no Real Madrid, gente, esquece. Mas não vai mesmo. Vinícius Júnior não chegou jogando no Real Madrid. Aí para alguma outra coisa lá, se os caras verem que já dá para ele chegar jogando, beleza. Mas agora a gente tem Mbappé, Vini, Júnior, Rodrigo. Alguém vai ter que esquentar o banco. Então, eu acho que nesse processo de esquentar o banco, o Endrick indo para o time B, eu acho melhor ele jogar no time B para que os caras vejam se ele vai conseguir se diferenciar lá. Eu acredito que ele vai conseguir se diferenciar. Aí sim os caras já de cara podem trazer. Não, esse cara aqui não dá para ficar aqui nesse time B do Real. Vamos levar ele, vamos subir ele para o time A para a gente tentar colocar ele em alguns jogos aí e ver o que ele consegue responder em campo. A gente já viu que ele conseguiu jogar na seleção brasileira, conseguiu marcar gols em seleções gigantescas. O moleque é frio, é gelado, é brabo, é troncudo e acredito que vai dar tudo certo. É uma pena que não vai ter muito espaço, né? Não vai ter muito espaço por causa do Mbappé. Mbappé não sai dali, né, mano?